Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Que Deus nos abençoe em mais essa programação e neste dia. Bem-amados e preciosos irmãos, nós somos embaixadores do Evangelho. Às vezes as pessoas podem estranhar muito quando a gente diz: por que tantos ouvei? Por que tantos evangelhos? Por que tantos sistemas? Todos não creem na mesma Bíblia, não creem no mesmo Evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias, que é o nascimento, de Jesus. Então, às vezes a gente pega os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos. E as cartas de Paulo e as demais cartas que foram escritas por outros apóstolos também. E também por Lucas, Atos, um evangelho foi escrito por Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Mas a confusão existe porque as pessoas não se conformam com a sã doutrina, com o evangelho trazido a nós, especialmente nós, os gentios, pelo nosso apóstolo Paulo. Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe. E Paulo teria que ser aquele homem que foi perseguidor do evangelho, perseguidor daqueles que pregavam o evangelho, para ele conhecer. Ele era conhecedor de toda a lei de Moisés. Teve que ter um encontro especial com Jesus para se tornar o que ele tornou e ser aprovado, porque o seu ministério, a sua parte no ministério do Evangelho de Jesus, seria mundial, e não somente para os judeus, especialmente para a incircuncisão. E ele diz em Atos 20, quando ele estava em Éfeso, que ele estava indo para Jerusalém, ali seria preso, ele diz no verso 22, e agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. É engraçado, quando a gente prega só boa vida, ou vida boa, a servir a Jesus. O Evangelho sempre trouxe tribulação para alguém. O Evangelho. Agora, existem muitos evangelhos. Existem muitas interpretações e cada ala religiosa tem o seu evangelho. Mas nós devemos e nós queremos e pedimos que Deus nos dê graça de ficar com o Evangelho, a Bíblia Sagrada. Porque se todos os outros evangelhos são baseados na Bíblia, por que não ficar inteiramente com a Bíblia em todas as palavras? É mais segurança. Paulo chegou a dizer: eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Ler a Bíblia como ela é, uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, e depois estudar é segurança para vós. Mas se você começa a deixar que as interpretações, isso quer dizer, de repente, está toda torcida. Então ele diz agora no verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus.
Então, nós somos hoje também testemunhas deste Evangelho, do Evangelho da graça de Deus. E Paulo, ele estava contente por estar neste Evangelho, embora parecesse que era vergonhoso. Meus irmãos, pensem um pouquinho nisso. Hoje é status, né, ser evangélico. É uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante, mas é status hoje, carregar a Bíblia. Houve um tempo que carregar a Bíblia tinha que ter coragem. Tinha que ter coragem. Mas hoje já não é mais assim. Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Por quê? O caminho largueceu? É porque existem evangelhos. Mas o evangelho de Jesus Cristo, puro, ele atrai isso que Paulo, os que atraiu para Paulo. Prisões, cadeias, né? E vergonha. Muitos judeus não tinham coragem de dizer que eram seguidores de Jesus, embora tendo visto nele coisas maravilhosas. Embora tendo visto em Jesus a grandeza de Deus. É desta forma, meus irmãos. Agora, o evangelho que nós temos que pregar hoje é o evangelho que Paulo ensinou para nós. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram as obras que Jesus realizou. Colocaram as ordens que Jesus disse para eles cumprirem. Mas Paulo colocou a coisa em prática. E ele diz, no 2º capítulo de Romanos, verso 2, verso 16: isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então nós vamos encontrar evangelhos de várias pessoas aí no mundo hoje. Mas Deus estará julgando segundo o evangelho que Paulo trouxe. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, às vezes, nós nos sentimos um pouco acanhados, né? De que igreja você é? Essa pergunta, ela é uma pergunta engraçada. Às vezes os irmãos perguntam, o que a gente vai responder para as pessoas? De que igreja nós somos? Nós somos qual igreja? As pessoas perguntam, querem saber qual que é a nossa denominação. É bom ter um nome. É bom, não é nada contra essa questão do que está escrito na parede, igreja, fulana de tal, templo, fulano de tal. Isso aí não é o problema. Isso é uma identificação, até para as pessoas poderem ir assistir os cultos. É o que se ensina ali. Então, se nós dizemos, nós não vimos ninguém pregando, mandando, insistindo para as pessoas serem desordeiras, como já falamos, e ser adúlteras, mas é o que se ensina lá dentro, a doutrina, o evangelho corrompido, é que macula a fé. E as pessoas passam a ter mais fé na igreja, no pastor, no seu líder, do que no próprio Jesus. Se aquele líder diz alguma coisa, não importa o que diz a palavra. Veja onde está o engano. Tem que ter alguma coisa de verdade, mas não importa o que se diz ali, o que a Bíblia diz. Mas, meus amados e preciosos irmãos, se nós vamos seguir o Evangelho de Cristo,
o Evangelho, realmente as boas novas, nós devemos ter consciência disto. O que nos importa não é o que o fulano disse, não é o que o ciclano disse, não é o que a revelação que aquele homem ou aquela mulher teve. Ah, eu vi tal coisa assim. Não importa o que você viu, importa o que a Bíblia diz. Por isso é que você não pode ser uma pessoa teleguiada, sem conhecimento. Tudo bem, a pessoa teve lá uma visão, Jesus apareceu para ele e falou assim. Vá nas Escrituras, vê se aquilo é correto com as Escrituras. Porque senão vai ser enganado. São Mateus 24. Então as pessoas dizem, mas aonde está o profeta aí na Bíblia? Está em São Mateus 24. Está lá em São Mateus 24. As pessoas vão fazer milagres, vão fazer tantas coisas, mas vão torcer as Escrituras através de quê? Das suas imaginações. Meus amados e preciosos irmãos, ficai firme, portanto, para resistir ao diabo em suas investidas, os seus ensinos enganosos, porque ele é astuto. Ele é astuto. Romanos 15, capítulo 15, verso 16. Olha, vamos ler o 15 também. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, a fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Vejam bem o que Paulo está escrevendo, a sua convicção, nada dele, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez a memória pela graça que por Deus me foi dada. Por quem foi dada? Ele foi dada por Deus, a ousadia, a fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, não o Evangelho saduceu, fariseu e outros. Temos hoje centenas e milhares, para que a oferta dos gentios pudesse ser agradável. Você não vai poder fazer uma oferta agradável a Deus fora dos ensinos da Bíblia Sagrada. Se é algo torcido, vai ser como um altar de Caim. A oferta não vai ser aceita, não vai ser porque ela não será agradável, porque ela não foi feita segundo aquilo que Deus requer. Então lemos de novo o versículo. A fim de ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Com isso nós podemos já perceber que existem outros evangelhos aí que não são de Deus. Cabe a você examinar, examine-se a si mesmo que você está obedecendo e seguindo. Alguma coisa você vai estar seguindo, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. É desta forma. Então nós devemos estar observando essas coisas. Vamos louvar ao Senhor? Vamos! Deus está aceitando o nosso louvor. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vos anunciei. Se não é que crestes em vão, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha, este é o evangelho que nós anunciamos. Então, que igreja você pertence? Nós somos da igreja de Jesus Cristo, de Paulo, de Jesus. Agora, se alguém tem, vamos colocar um nome na igreja, não tem nada de errado para identificação. Então nós saímos dessa coisa feia, porque você ter um nome é denominação. Isso era um ensino errado, que queria manchar as demais congregações pelo Brasil. Tudo era denominação, só eles que não eram denominação. Na verdade, era a maior de todas as denominações. Mas, meus preciosos irmãos, pedimos a Deus que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê graça para vencermos a jornada. Nós estamos numa jornada. Estamos lutando para sermos vencedores. E vamos ficar firme neste evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe.